Boa tarde, amigo internauta. Programa Sustentabilidade, mais uma vez aqui na Flix TV. E hoje sobre um tema futurista, 30 anos de volta para o futuro. Então a gente está trazendo um pouquinho dessa essência da imaginação humana e daquilo que a gente espera conseguir em breve atingir no futuro, e que seja breve mesmo. Para falarmos sobre cidades futuristas, estamos trazendo aqui duas pessoas que representam uma organização norte-americana que chama Projeto Vênus, que é a Débora Souza e o Esdras Santana, que falarão um pouquinho sobre o que vem a ser o Projeto Vênus e essas cidades futuristas. Débora e Esdras, muito obrigado por terem vindo aqui em nossos estúdios. Nós que agradecemos. Muito obrigado por nos receber. Bom, o que é esse Projeto Vênus? Bom, o Projeto Vênus é uma organização, né, que ela visa uma ação de mudança socioeconômica, né? O nosso objetivo é trazer uma economia baseada em recursos, que é vamos dizer, um novo modelo econômico que visa lidar com todos os problemas socioeconômicos que temos hoje em dia, né? Sim. Solucionar. Cidades inteligentes que solucionem esta... Isso através da tecnologia. Sim. E através de todo o desenvolvimento científico que temos tido ao longo dos anos, através dos aprendizados dos diferentes sistemas sociais, entendemos que há outras formas de trabalharmos, que podemos de fato solucionar os nossos problemas, né? Por exemplo, temos a nossa Carta de Direitos Humanos, né? Isso, o que envisionamos é que isso deve ser o centro da nossa forma. Mas como que surgiu essa ideia? Quer dizer, de quem surgiu essa ideia lá nos Estados Unidos? Já faz um bom tempo, né? Isso, bastante tempo, mais de 75 anos. Que o projeto mais existe. Ou menos, que o projeto vem sendo... Se desenvolveu, né? Jack lançado. Fresco, que é um cientista norte-americano, um engenheiro social. Fábio, por gentileza, coloque a foto do fundador aí. Isso. Ele agora vai fazer 100 anos, continua 100 anos, né? Ativo, né? Fazendo suas palestras, claro que não no mesmo ritmo, né? Lógico. Mas esse projeto já se dá há mais de 75 anos. Grato, Fábio. Se chamava antes Social Cyberengineering, que basicamente me ajuda, engenharia social... Engenharia cibernética social. Engenharia cibernética social. Isso, começou com esse nome, mas ele não tinha... Na época era algo muito novo, né? Ninguém entendia o que era isso ainda, né? Então, há uns 75 anos mais ou menos, eles compraram uma propriedade em Vênus, que é uma cidade... Que empresta o nome para o projeto. Que empresta o nome para o projeto, fica 2 horas ali de Miami, na Flórida, onde eles desenvolveram um centro de pesquisa, né? Ali desenvolveram várias das ideias que existem no projeto para testar, para ver a viabilidade. Ou seja, melhorar. Existem pequenos experimentos na cidade de Vênus. Exatamente. Né? Mostre uma foto, por gentileza, ou melhor, um dos desenhos, Fábio. Isso daí é uma maquete de uma das cidades. É uma maquete. De uma das cidades possíveis de serem construídas. Exatamente. Grato, Fábio. Existem diversos conceitos base, né, para as cidades, né? Então ali nas maquetes, você vai ver várias maquetes ali, em todos eles englobam tudo que é necessário para a sustentabilidade da vida humana e o que é interessante para trabalharmos com os recursos da melhor forma possível para o planeta também. Significa que a essência do projeto, né, Débora, ver se eu estou certo, quer dizer, respeitar as questões do Triple Bottom Line, né, quer dizer, a visão econômica tem que estar abrangendo também a questão social e a questão ambiental, quer dizer, temos que usar menos recursos possíveis e não gerar nenhum tipo de resíduo na medida do possível, naturalmente, né? É este que é o... Vai um pouco além disso, na verdade, porque a chave da economia baseada em recursos é que, primeiro, o dinheiro ele é obsoleto. O conhecimento, a tecnologia e a ciência são usados em prol das pessoas e não em favor do lucro. Uma vez que você tira o dinheiro da equação, não existe mais o fazer isso pelo lucro e sim pelo bem-estar das pessoas, o que sobra? Né? Sobra uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, porque os humanos eles têm um potencial incrível e que até hoje nunca foi
posto em prática na sua totalidade. Nesse sentido, o Projeto Vênus ele vai muito além de apenas um plano econômico-social, porque ele também aborda a engenharia, o manejo dos recursos, a formação a educação. Do Jacques, qual que é? Ele é projetista, né? Ele é designer industrial, engenheiro social. Ou seja, ele sabe o que ele está falando, ele consegue vislumbrar possibilidades reais de construir desde isso. muito cedo ele trabalha com a inovação, com o desenvolvimento. Ele, na verdade, é responsável por muito desenvolvimento biomédico, né? Ele é responsável por algo que se usa hoje na aviação, que é o degelo eletrostático, né? Criação dele. A criação dele, né? Então ele, na verdade, ele trabalhou na aviação norte-americana, né, por muito tempo, saiu de lá, inventou casas, né? Fez um desenvolvimento de casas extremamente acessíveis, com todo o alumínio que sobrou da Segunda Guerra Mundial. Então, há muito tempo ele está desenvolvendo coisas assim fantásticas. Ele né? não é só um sonhador, ele é uma pessoa que pega uma grande ideia, uma ideia e transforma. Para você ter uma ideia, na década de 60, ele já falava de máquinas de lavar roupa que não precisam de água nem sabão. Puxa. Na década de 60. Você acompanhar Perdão. E naquela época ele já dizia, essa tecnologia, ela existe. Ela só não é acessível ainda às pessoas pela questão do lucro. Sim. Por sinal, vocês são voluntários, né, da organização aqui no Brasil, né? Sim. E ela está espalhada pelo mundo? Em quantos países, em quantos continentes? Em todos os continentes, até o momento. Todos os continentes. Nós somos cerca de 50 POCs espalhados pelo mundo. POCs significa pontos de contato. Aqui no Brasil nós somos 3, os Estados Unidos é o país que mais tem. Mas nós estamos em todos os continentes. Nesse momento, aproximadamente 50 POCs em vários outros países estão em formação. E países de ponta com tecnologia? Também. Por exemplo? A prioridade são países que ainda não têm representação, mas existem muitos países de ponta. Na Europa, por exemplo, em quais países vocês estão representados? Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Suécia, Finlândia. Eslovênia. Só para voltar um pouquinho para o que a Débora estava falando, né, sobre a questão de uma economia baseada em recursos. Hoje em dia a gente fala sobre várias coisas como o cradle to cradle, né, o berço a berço, né, certos conceitos que o Jacques está falando já há 75 anos, né, sobre você, na verdade, entender que não existem resíduos descartáveis, né, todos os resíduos que se geram podem ser utilizados, etc. e tal. Então, na verdade, esses conceitos, né, que buscam aprimorar, né, todas as fases de produção, né, e como se produz, né, através de automação. Temos um grande medo hoje, né, o que se fala sobre a inclusão de automação nos nossos processos industriais, né? Isso vai tirar empregos, etc. e tal. E dentro do nosso sistema econômico, realmente isso vai gerar um impacto, né? Porque à medida que você aumenta a automação, você tem perca de empregos. À medida que você tem perca de empregos, os poucos empregos que você tem uma queda na faixa salarial, portanto você tem menos poder de consumo, né? Então, isso, por exemplo, na China agora, uma indústria automobilística de 900 empregos está diminuindo 90% da sua mão de obra. Mas, na verdade, né? Isso economicamente falando, eu não vejo problema, porque, na verdade, se você utiliza a tecnologia para substituir a mão de obra, vou colocar não qualificada, respeitosamente falando, né? Logo, é obsoleto tecnologicamente. Né? Sim, então você vai precisar de mais gente com tecnologia, né? Então você vai gerar mais empregos em outras áreas, quer dizer, vamos ter mais empregos na área de serviço, de bem-estar, de saúde, de ambiental, e talvez menos na área produtiva, porque a mão de obra, o cara que está soldando uma peça ou que está colocando um pino lá na linha de produção, ele não vai existir mais, porque a máquina vai resolver esse problema, né? A máquina vai resolver, mas ao mesmo tempo, o que gera a nossa economia, né? O consumo, né? Então nós temos que sempre criar nichos e formas de consumo para manter o nosso sistema econômico ativo. Sim. À medida que a gente tem uma grande quantidade de pessoas com baixo poder de compra, o nosso poder de manter esse ciclo ativo começa a diminuir, começa a se complicar. Tanto que a gente vê isso no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que é, na verdade, vamos dizer, o país que gera mais riqueza, maior consumidor.
Se nós formos consumir como os Estados Unidos consomem, o mundo inteiro, precisamos de pelo menos 3 a 5 planetas. Sim, não, sem né? dúvida. Se formos ver a qualidade de vida que se tem na Escandinávia, Sim. então precisamos começar a consumir. Então é um ciclo que, na verdade, o planeta não tem essa capacidade de suporte. Sim. E na visão Né? do Jacques, quer dizer, é tornar isso mais homogêneo em todos os locais do mundo para que O haja máximo de qualidade Sim. de vida, Sim. né? Com toda a tecnologia, o que a tecnologia e a ciência pode suprir. Sim. Né? Desculpa. Existe algum experimento em Finos, lá na cidade, que vocês possam citar, por exemplo, alguma maquete, alguma casa que esteja funcionando desta forma? Existe isto? Assim, o que se tem em Vênus lá no centro de pesquisa são casas, né, construídas dentro desse conceito, por exemplo, digamos, talvez um bioma, né, que foi aprimorado. O que eles compraram lá é um terreno que era uma plantação de tomate, que estava totalmente árida, né, e abandonada. Então, reconstruíram lá, agora, vamos dizer, você tem uma floresta tropical, né, com essas casas construídas dentro desse conceito, para fazer a experiência, tanto da construção, como também para as pessoas poderem ir lá, sentir o que está acontecendo. Todos os sábados tem visita programada no centro de pesquisa. Mas, ou seja, então existe em Vênus experimentos já em andamento. Sim. Existe, além no caso da cidade de Vênus, não da cidade de Vênus, desculpa, o centro de pesquisa, ter as formas que são colocadas na maquete, existe o fato de que o Jacques faz uma série de demonstrações, por exemplo, em automóveis que não batem. Existe repele existe um elemento na pintura do carro em que os carros se repelem e aí você não tem a colisão. Existe, por exemplo, uma tecnologia onde metais, plásticos, eles ganham uma memória e essa memória ela é acessível a partir da temperatura. Então você pega, por exemplo, o plástico ou o metal, você bate ele todo, deixa ele completamente disforme e aí com o calor ele volta à forma original que ele tinha. Essas demonstrações, todas elas são apresentadas lá, entre várias outras coisas, a gente poderia citar outras. Bom, ele deve ser, assim, pinel de tudo, né? Porque, pensar no bom sentido, né? Porque, é uma experiência, né? É uma pessoa que tem uma visão, é um visionário, né? É um visionário que está enxergando. E ele está engajado em algumas operações, digamos assim, com algumas empresas de tecnologia. Como é que é visto a postura dele com o ambiente normal do cotidiano, normal respeitosamente, no dia a dia, quer dizer, como é que está no mercado? Como é que é esse envolvimento dele? Porque assim, o que nos parece é que ele tem uma visão que está um pouquinho ainda no campo das ideias e que precisará de apoio de empresas e de empresários que queiram transformar esse viés econômico, social, etc, etc. Como é que ele está enxergando essas possibilidades nos parceiros que existem nos Estados Unidos, enxergando assim como ele? O Centro de Pesquisas na Flórida sobrevive com principalmente a venda de material educacional. Nós temos ali o livro. Temos aqui, né? Deixa eu ver isso daqui. Isso daqui é um material educacional dele. Isso. Nesses CDs você tem palestras onde ele fala sobre diferentes tópicos. Sim. Esses CDs eles estão disponíveis online para venda. Também tem o livro O Melhor que o Dinheiro Não Pode Comprar. Eu achei interessante isso. Né? É um título muito... Fábio, por favor, aqui, mostra aqui o livro dele. A gente tem esse título... O Melhor que o Dinheiro Não Pode Comprar. Exato. É um título muito interessante. Esse livro está em fase de revisão na tradução do português. Mas ele pode ser adquirido... Nós temos em português também? Ele está em fase de revisão. Em breve nós esperamos tê-lo disponível em português. Quando estiver pronto, você me manda um que eu vou divulgar no programa. Então, e a venda desse material que sustenta o custo operacional do centro de pesquisa. O Jacques já tem 99 anos, ele não pode mais trabalhar. A Roxane também já está na faixa dos 60. A Roxane é a companheira dele? Ela trabalha com ele. Trabalha com ele? Desde os anos 70. Sim. E ela também não trabalha, ela dedica a vida ao Projeto Vênus.
Assim, ela trabalha nisso, né? Não, sim. Ela não trabalha no sentido... Não trabalha Ela trabalha dentro do Projeto Vênus. Dentro do Projeto Vênus, né? Trabalha pra caramba. Mas aí, respondendo a pergunta, o que já aconteceu no passado é que essas patentes, todo esse conhecimento, essa tecnologia desenvolvida pelo JAC, tudo isso vale muito. Então, já aconteceu de no passado as pessoas tentarem se aproveitar. E hoje, o Projeto Vênus se limita a ser apenas um projeto educacional, embora haja planos de haver uma cidade no futuro, sim, justamente porque não tem como fazer parcerias que não visem o lucro. Quem se aproxima, sim, dessas ideias, sim, quer lucrar. Não há modelo hoje social, econômico, que permita que ele faça uma parceria, porque todos irão visar o lucro, né? Exato. Já com universidades, outros centros de pesquisa, aí já é outra história. O Projeto Vênus sempre está aberto a todas as pessoas que queiram, de alguma maneira, ou conhecê-lo melhor ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Sim. Esse é um trabalho que principalmente a Roxane faz hoje em dia. Uma coisa também eu acho que é importante, o Jacques já falou algumas vezes, né, sobre se houver a boa vontade de quem pode fazer, faremos. Né? Existe uma necessidade de quem... Por exemplo, né, um prefeito, governador, presidente, se alguém quiser fazer, isso pode acontecer. É totalmente viável dentro de todos os contextos tecnológicos e sociais que temos. Né? É uma coisa que não é lá para frente, para o futuro. É como o que eu estava falando, né, sobre os conceitos de berço a berço, né, economia circular, tudo isso já é falado há mais de 75 anos, porque já era possibilidade. Que agora está na pauta da... Que agora está na pauta, né, nos planos diretórios, por exemplo, de São Paulo, Amsterdã, Espanha, Barcelona, né, esses países que são ditos como países de... Né, nossa, estão além do tempo deles. A reunião que ocorrerá na França, em Paris, o IPCC, vocês vão se envolver isso, da ONU e tal? Como é que vocês enxergam isso? É possível que alguém de lá, sim. Né? A gente, eu não tenho certeza se... Sim, eu estou falando o Projeto Vênus, porque assim, eu enxergo, né, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, por gentileza, que assim, é uma visão tão bonita e utópica, vamos classificar assim, que se não houver pequenos engajamentos no dia a dia para que as transformações possam ir ocorrendo paulatinamente, vai ficar sempre a utopia de um lado e a realidade do outro, né? Nós temos que achar ganchos que interliguem, pontes que façam esse estreitamento. Existe algum modelo que vocês possam, por exemplo, puxa, eu queria apresentar para uma empresa uma proposta para mudar determinada situação dentro de uma organização. Vocês enxergam isso como uma possibilidade? Estamos totalmente abertos para expor a ideia, colocar o que está sendo desenvolvido. Não é só uma ideia, por exemplo, vamos fazer um plano diretor de uma cidade inteligente, né? É como a gente estava até conversando. Existe toda uma questão de sistema de valores, né? É uma visão diferente, né? Porque a gente fala sobre a obsolescência do sistema monetário, né? É assim... Para chegar a isto, claro que haverá vários passos serem tomados, sim. Mas precisamos entender que existe um outro sistema de valores que precisamos aderir, né? Porque, obviamente, a forma que a gente está fazendo, já estamos fazendo assim há muito tempo, e ainda assim todos os problemas, né, fundamentais persistem. Ou surgem novos, né? Ou surgem novos. Pode até dizer, essa forma de fazer as coisas daqui a 150 anos vai acontecer. Pois é, mas e aí, meu filho? E o meu neto, né? A grande pergunta é, o que queremos para os nossos filhos, né? E para os nossos netos? Né? O que queremos deixar para eles? Né? Então, quando pensamos assim, então podemos trabalhar... Claro que não quer dizer, vamos voltar à época de viver como os índios viviam. Não, estamos em fase de evolução. E não é só, vamos deixar isso porque não é bom, porque não presta. Porque... Não é bom. É uma evolução, por exemplo, do sistema de escâmbio. O sistema monetário é uma evolução do sistema de escâmbio. Sim, né? Lógico. E precisamos, qual é a nossa próxima evolução? Né? Precisamos propositar a nossa evolução, buscá-la. Eu acho interessante, tem uma frase dele aqui que eu li: não há problemas de negros, de poloneses, de judeus ou palestinos, ou gregos, ou de mulheres, ou de identidade ou de gênero. Existem problemas humanos, né? Sim. Quer dizer, é como enxergar a existência humana sob um novo perfil, né? Exatamente, é assim.
Essa aí tá meio parafraseado. Vocês buscaram o que ele falou. Isso aí eu até que fui parafraseei um pouco, só para atualizar, porque ele falou isso há muito tempo, né? Sim. Mas assim, se a gente olhar bem, por exemplo, agora, né, no Enem teve a grande pergunta sobre, a pergunta da redação foi sobre a questão da violência continuada contra a mulher, né? A grande verdade é que qualquer violência contra a mulher é uma violência contra a humanidade. Né? Eu concordo com você nisso. As pessoas ficam segmentando os problemas, né? Mas Aí um dia eles discutem violência contra a mulher, agora a violência contra o pobre, agora a violência contra... Nós estamos vivendo um problema de violência, essa que é a questão, não é contra A e você. Dentro da nossa realidade, é até relevante a gente segmentar um pouco, porque certas categorias sofrem certas violências, são estruturais, né? Uma coisa bastante estratificada até. Então é importante a gente discutir para poder lidar com isso. O debate disso é importante. Mas quando a gente olha para a humanidade como um todo, qualquer violência contra 52% da população mundial, na verdade, é uma grande estupidez sobre nós. Né? Uma grande estupidez sobre a minha mãe, sobre a mãe do meu filho, né? Sobre uma filha, sobre seja o que for, entendeu? Então, na verdade, um problema contra o negro, né, como a gente fala muito, né, a gente entra no tema de racismo, né, só que volta à questão da educação, né, sobre como, na verdade, existe uma raça humana, né, então, assim, a gente volta ao que a ciência nos traz sobre as coisas e quais são as soluções para tudo isso. O que eu quis dizer é o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos, há claramente, tem se mostrado a todo momento, os problemas de racismo da polícia com relação à raça negra, né. Então fica parecendo que aquilo é um problema quase que norte-americano. Né? Na verdade, o fundo da questão é a questão da estratificação social. É isso que está no fundo da questão. Que lá é contra o negro, na Europa tem os refugiados invadindo todos os países, ou seja, o que nós temos que discutir é a essência do problema humano. A essência do problema humano, você falou tudo. Porque assim, no momento que a gente vê ou que a gente declarar, como o Jacques fala, né, que todos os recursos do planeta Terra pertencem a todos os humanos, a gente começa a enxergar a coisa por uma outra ótica, né? Qual é a fonte, né, de todo esse problema, essa segregação, né, quer seja social, seja o que for, né? É o dinheiro, não é assim, porque ele deixou de ser o acesso ao recurso, né? Ele se tornou limitador do recurso, né? Então, assim, você tem vamos dizer, um intermediário ali que não está fazendo mais o seu papel. Né? Então, o que é evolução a isso? Né? Como que podemos fazer? E é isso que dentro de uma economia baseada em recursos a gente busca enxergar, né? E apresentar, né? E propor qual é a evolução para este problema. Porque você vê que todos esses problemas são ou alguém tentando lidar com o seu problema de escassez, ou o outro com aquele medo, né, de perder o diferencial de vantagem. Né? Então você tem que... né, o que você não pode... o rico é mau. Ué, ele não quer passar escassez. Entendeu? Mas o outro está passando escassez, ele quer resolver o problema dele. Então você começa a ter vários comportamentos aberrantes que seriam solucionados se evoluíssemos a nossa forma de lidar com isso. Fábio, por gentileza, coloca um outro slide aí que eu achei interessante. Isso daí é um veículo de transporte, é isto? Que nós estamos vendo aí na tela, essa abordagem sistêmica prevê... É isso, né? É um veículo de transporte, isso daí lá do Projeto Vênus? Isso, aí a gente tem... Esse aí, na verdade, aí pode ser um meio de transporte, mas me parece que esse aí é uma super máquina que o que se entende é que nós temos a capacidade de automatizar, inclusive, formas de construir, né? Por exemplo, quando você vai construir, como a gente fala sobre construção de edifícios, por exemplo, né? Casas, apartamentos. Isso, hoje se fala sobre isso, né? Mas tudo isso, se fosse pré-fabricado, né? Feito em fábricas e então levados ao seu local, encaixados, né? Feito de uma outra forma, através de instrução, ou seja o que for, economizaria muito recurso, muita energia, né? Muita mão de obra, né? Tudo isso poderia ser feito de uma forma automatizada. O ser humano, ele não precisa... Já temos a tecnologia e a inteligência para o ser humano não ser mais escravo, digamos assim, das suas necessidades.
né, poderíamos implementar um sistema em que o ser humano está livre para ser humano, para encontrar sua humanidade de fato. E trabalhar o que vocês esperam de curto prazo do Projeto Vênus? O que você gostaria que acontecesse? Qual é o teu sonho? Porque assim, isso é tão bacana de ver, mas como é que você enxerga? Que mensagem você gostaria de passar para o amigo internauta? As ideias do Projeto Vênus, elas são holísticas, porque nós temos problemas globais. Embora nós estejamos muito divididos em vários aspectos, seja socialmente, seja por status. Da raça humana como um todo. Exato. Nós, raça humana. Mas essa mudança, ela não será possível se não partir do indivíduo. Então, eu vou ficar com aquela frase do Gandhi de que a gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. Sim. Não adianta falar só que a gente quer mudança. A gente também tem que mudar para atingir esse objetivo. Sim. E outras ideias, um mundo que de fato a gente espera, ela só vai ser possível se nós também formos pessoas melhores. Se nós formos buscar conhecimento. Se nós estivermos abertos a essas ideias e dispostos a colocá-las em prática. Está perfeito. E você, Esdras? O que eu diria para os nossos amigos internautas é que também o que a Débora falou, né? Assim, o futuro é a nossa responsabilidade, né? Se não pensarmos sobre ele, se não, né, nos prestarmos a nos reeducarmos, né? Precisamos de uma reeducação, outros vão pensar por nós. Sim. Né? Outros vão tomar decisões que vão afetar nossas vidas, vão afetar as vidas de nossos filhos. Não é fácil, né? Todos nós temos as complexidades do nosso dia a dia, né? Correr atrás do pão de cada dia, mas nós precisamos nos dedicar a fazer essa reeducação, né? Um bom passo seria começar indo no site do Projeto Vênus, né? Tem muito material lá falando sobre esses novos conceitos. São totalmente, são simples de entender e quando a gente lê e quando a gente passa por eles, fazem sentido pra gente. Né? Uma coisa que faz um perfeito sentido. Então o futuro é a nossa responsabilidade, depende da gente e precisamos correr atrás dessa evolução. Bom, esse é o papel do Programa Sustentabilidade, do Portal Sustentabilidade, e vocês estão aqui para isso, para vocês passarem essa mensagem. A gente fica feliz em poder recepcioná-los e colocar isto. Partiu lá dos Estados Unidos, está atravessando o mundo, né? E eu quero até aproveitar para agradecer um amigo especial lá de Portugal, que é o Antero, que escreveu recentemente, fazendo elogios muito profundos sobre o trabalho do portal, e a gente fica muito feliz, porque a gente está atravessando o oceano, estamos indo lá para outros cantos do mundo e trazendo aqui a inovação, a tecnologia e a juventude, que vai mudar o mundo, já que vocês são bem mais jovens do que eu. Tá? Muito grato por ter vindo até aqui. Prazer é nosso. Quando o livro estiver pronto, muito obrigado também. Em português, você manda aqui para a Flix TV e eu vou divulgar aqui o livro para que as pessoas possam acessar as informações. Perfeito. Tá ok? Maravilhoso. Amigo internauta, todos aqueles que seguem o Portal Sustentabilidade há quase 4 anos, muito grato mais uma vez por seguir o nosso programa e voltamos aqui 15 dias com um tema tão interessante quanto esse. Até lá, um abraço, bye bye.